A saúde respiratória é um dos principais desafios do inverno. Com as temperaturas mais baixas, aumentam os casos de gripes, resfriados, rinites, sinusites e bronquites. Especialistas alertam que a estação exige mais cuidados, como ambientes arejados, hidratação e vacinação. E para entender melhor esse cenário, nosso contato agora é com o otorrinolaringologista Jamal Azan. Bom dia, doutor Jamal, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza de nos atender. Daniel, muito bom dia a todos que estão nos assistindo e ouvindo o Jornal da Oeste. Vamos nos atentar às dicas, afinal de contas, não existe nada mais rico do que a nossa saúde. Inclusive, já abro a nossa conversa dizendo o seguinte: a Patrícia Peçanha, nossa espectadora, disse: obrigada por tocar nesse assunto. A minha mãe está com uma tosse seca e durante a noite ela ataca. O que a gente pode fazer para estancar essa tosse? Estamos utilizando os medicamentos, mas a tosse persiste. Então, Patrícia, esse é um momento no qual toda a nossa sociedade vive uma vulnerabilidade ao clima frio, no qual a maioria das pessoas acaba se retraindo, acaba não tomando água, não ventilando os ambientes, como você bem disse. Agora, os idosos e as crianças pequenas são mais vulneráveis ainda. Então, em caso de uma pessoa com tosse persistente, muitas vezes a pessoa acaba ficando muito abatida, mal-estar, procure atendimento médico imediatamente, porque especialmente as pessoas mais idosas e crianças pequenas não têm aqueles sinais mais clássicos, como febre, como secreção amarelada esverdeada. Então, procure atendimento médico imediato. Agora, doutor, o senhor falou da questão da ventilação, mas eu queria tocar num outro ponto, que é aquele uso de aquecedores também durante esse período. Tem gente que usa até o ar-condicionado numa temperatura mais elevada. Isso é muito comum no período do inverno. Esses equipamentos, de alguma forma, eles podem agravar problemas respiratórios? Neste momento de frio intenso, é interessante sim usar os aquecedores, entretanto, um cuidado muito importante é desligar os aquecedores pelo menos 1 hora antes de sair do quarto. Então, 1 hora antes, ou abre a porta do quarto, ou desliga o aquecedor para não haver o choque térmico, porque o choque térmico também pode agredir as vias respiratórias. Então, da mesma forma que tem o alívio, e realmente é interessante usar os aquecedores, pode ter o risco. Então, só preocupem-se com o choque térmico para não sair na friagem imediatamente. Agora, tem uma pergunta aqui também da Lola Rondelli. Ela diz o seguinte, que ela usa própolis 2 vezes ao dia para tosse. Funciona? Não existe nenhum trabalho científico robusto e comprovado de que o própolis evita ou trata qualquer distúrbio da via respiratória. Eu sei que isso pode desagradar muitas pessoas, mas eu trabalho com a ciência. Então, o que acontece? O própolis pode sim aliviar, mas não confie no própolis como um tratamento. E, adicionalmente, chamo muito a atenção que a maioria das soluções de própolis tem álcool. Portanto, procure na fórmula, se tiver álcool, não use, procure um própolis sem álcool. Vou trazer o próximo ponto para nossa conversa com o senhor. A Guta Pini tem uma pergunta para trazer. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Eu gostaria de ouvir do senhor como é que a gente consegue diferenciar se a gente está tendo uma crise alérgica, se é uma questão, se é rinite, sinusite, ou se a gente está realmente com um processo viral, é uma gripe. Essa pergunta é genial, porque ela é um desafio para toda a área da saúde também. Em linhas gerais, a rinite ou o resfriado são locais. Significa, a crise de rinite ou resfriado podem ter manifestações semelhantes, como coriza, né? O nariz escorrendo, o nariz entupido,
a pessoa começa a espirrar repetidamente, mas é só aqui. Agora, ou um pouco até de garganta, tal. Agora, quando começa a pegar o corpo e a pessoa fica com mal-estar, abatida, aquela quebradeira mesmo, dor nas articulações, febre, inapetência, não quer comer, aí pode ser influenza, aí pode ser gripe, que é um quadro geral. A gripe, sim, precisa de muita atenção, porque nós sabemos que a gripe pode levar, inclusive, ao óbito, e até maio de 2026, agora, pasmem vocês, para quem não sabe o número, mais de 500 mortes decorrentes da síndrome respiratória aguda grave decorrente da gripe. Então, não subestimem gripe. Só resumindo, aqui, rinite resfriado, corpo inteiro, influenza ou gripe, provavelmente. Doutor Jamil, muito obrigado aí pela gentileza de conversar conosco, Jamal, perdão. Obrigado pela gentileza de conversar conosco nessa manhã. Seja sempre muito bem-vindo. Volte sempre. Obrigado aí por todos esses esclarecimentos. Muito obrigado, uma honra estar com vocês. Só lembrar a minha frase que eu gosto de dizer: cuide da saúde para não precisar cuidar da doença.